Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, meritíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, e esse superlativo aí está na plenitude de sua carga semântica, para além. Ministra que honra a Casa de Machado de Assis com sua presença e a claridade de sua palavra. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezado acadêmico José Murilo, coordenador desta mesa, amigas e amigos da academia que nos prestigiam com sua presença. Tenho o grato prazer de passar a coordenação desta sessão ao acadêmico José Murilo de Carvalho, que sugeriu o tema e o convite à ministra Carmen Lúcia, amiga desta casa. Seja bem-vinda. Senhora ministra, senhor presidente, senhores e senhoras acadêmicas, amigos que nos prestigiam aqui hoje e que nos veem pela internet. Vivêssemos os tempos inaugurais da República, eu me dirigiria à nossa convidada como a cidadã presidente do Supremo Tribunal Federal. Desconfio que não lhes teria sido desagradado o tratamento, pois iniciou seu discurso de posse na presidência do Supremo, saudando o cidadão brasileiro. Mas nossa República regrediu ao tempo das hierarquias e tenho que a ele me adaptar. Peço-lhe, no entanto, que me seja permitido usar o tratamento de senhora presidente, dispensando excelências e meritíssimas. Bem. No discurso é citado, perdão, a senhora presidente abordou um tema central para a saúde de nossa República, qual seja o do melhor aparelhamento do Supremo para democratizar o acesso à justiça. Hoje, a ABL, no contexto do seminário Brasil-Brasis, dedicado a debater temas nacionais relevantes, sem viés partidário, convida a enfrentar problema distinto, posto que não menos relevante. Trata-se do que se convencionou chamar de judicialização da política. O tema vem sendo discutido em vários países. Entre nós, ele entrou na agenda de debates após a adoção da Constituição de 88, que estabeleceu a autonomia funcional do Ministério Público e criou importantes mecanismos de participação cidadã, como a ação direta de inconstitucionalidade, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública. A atual crise tornou o debate mais pertinente e mais urgente. A baixa credibilidade dos poderes legislativo e executivo e de seus agentes tem aberto espaço como nunca antes em nossa história republicana, e a despeito das críticas que ainda lhes são feitas, para o protagonismo do Poder Judiciário na regulamentação institucional e, sobretudo, no combate à violação de valores republicanos no que se refere ao trato da coisa pública. A relevância do tema é reforçada pelo fato de que se vive hoje nos países onde vige a democracia liberal, há incluído o Brasil, uma crise aguda de representação política. No seio dessa crise, o ativismo judicial criou o que Luiz Werneck Viana chamou de dupla representação. A política, exercida por representantes eleitos pelos cidadãos, e a funcional, exercida pelos membros não eleitos do Ministério Público e da magistratura. Trata-se de consequência quase natural da descrença generalizada no político e nos políticos, mas que exige atenta vigilância. É preciso perguntar se a coincidência das duas representações pode verificar-se sem riscos para a democracia, isto é, se é possível controlar democraticamente a representação funcional. A coexistência das duas representações não estaria em desacordo com o artigo 1º da Constituição, segundo o qual todo poder emana do povo que o exerce por si e por seus representantes eleitos?
O protagonismo do judiciário levanta ainda questões sobre a independência e harmonia dos três poderes garantidas pela Constituição. É para nos dar sua opinião autorizada sobre tão espinhosas questões que a ABL convidou e tem a honra de receber aqui hoje a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, que, em suas atitudes e decisões, tem revelado profundas convicções republicanas e democráticas. Senhora ministra, a palavra é sua. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, em nome de quem eu cumprimento cada qual dos acadêmicos aqui presentes, os amigos da academia, os que saíram de casa hoje para ter este convívio, que demonstra que, no Brasil, nós podemos nos unir nas nossas igualdades, mas também podemos nos unir naquilo que nós somos diferentes, até para nos igualarmos no que é a dignidade que nós devemos ter como um povo. Eu agradeço, senhor presidente, professor e acadêmico José Murilo, de uma forma muito especial, por essa oportunidade que me oferecem de poder estar aqui com os senhores hoje. Tenham certeza, o meu muito obrigado não é retórica. De coração, eu agradeço por essa possibilidade de estar aqui hoje com os senhores. Eu queria fazer um pedido de desculpas especiais à academia, porque ao presidente, ao acadêmico e meu professor José Murilo, e também ao acadêmico Merval, porque, acho que no final do ano passado, nós marcamos um encontro aqui, e não estive, e sei que esse encontro estava sendo esperado tanto por mim, talvez mais por mim do que por algumas pessoas que aqui estiveram, por absoluta razão, que fechou o tempo, e não fechou o tempo em Brasília no sentido figurado, como tem fechado com alguma frequência, mas fechou o tempo mesmo de não poder sair, e, portanto, ficamos, eu e o Merval, a tentar ver até durante uma meia hora se abrir, e não se abriu o tempo, e não estive. Peço desculpas por isso, na verdade, eu só não saí muito mais cedo, como é o caso de hoje, porque naquele dia era uma quinta-feira, e nós tínhamos sessão de plenário, mas peço desculpas por ter faltado aquele encontro. Sei que há um encontro que se falta, não se substitui outro. Cada encontro é um encontro, e um encontro perdido está perdido. Este é outro. Eu espero que haja outros também, mesmo este não tendo sido perdido. Não queria deixar de me desculpar pelo que aconteceu. E quero que, portanto, nessas palavras de agradecimento, eu faça um gesto, e os senhores vejam nisso um gesto do meu mais absoluto respeito e honra, como brasileira que sinto, de ter no país algumas instituições que, como dizia há poucos dias, mostram e nos fazem, como brasileiro, ter certeza de que o Brasil pode e dá certo. A Academia Brasileira de Letras é uma delas. Eu sei que, às vezes, nós somos copiados na academia, nós brasileiros, e há um ano e pouco, numa viagem à França, um acadêmico francês disse isso: vocês têm uma academia exemplar. E isso faz com que a gente, que vive momentos tão difíceis, no meu caso, como eu sempre digo, eu posso morrer de susto, de tédio atualmente, não há o menor perigo disso acontecer. Eu tenho nisso um gosto de saber que, claro que o Brasil pode dar certo. Não deu certo, não dá certo na literatura, não dá certo na arte, não dá certo na música, não dá certo na literatura, não dá certo em outras coisas, porque nós temos que fazer dar certo a partir desses exemplos do que dão. E, portanto, quem tem a terra que nós temos, o sol que temos, até água, com todas as dificuldades, somos ainda um povo que temos água. Portanto, nós temos como fazer com que isso seja muito melhor para quem vier depois de nós. E acho que é por isso que a gente continua lutando, e precisamos de continuar lutando, e acho que a academia me ajuda, entre outras coisas, não fosse pelas obras, não fosse pelo passado, pela perspectiva de um futuro que pode ser muito melhor
pelo nível de literatura e de arte que se produz no Brasil, e acho que em todos os campos, com muitas dificuldades, porque não se facilita a vida, e eu, particularmente, acho que o que era fácil já foi feito, porque tudo que me chega na mão é sempre muito difícil, mas eu sei que a luta do outro é também feita para que as coisas deem certo e para que a gente tenha cada vez mais possibilidades de poder ter um país sempre melhor para quem, não apenas para quem vier depois, para nós todos. Nós queremos ter oportunidade, como diria Guimarães Rosa, de ter, nessas horinhas de descuido, um pouco de felicidade, mas que sejam cada vez mais e mais horinhas de descuido na vida de todos nós. Por isso, o meu agradecimento específico e a honra de estar na academia e de ser de um país que tem uma academia como essa. Eu queria fazer as minhas observações no que me foi posto, professor Zé Murilo, basicamente, a partir do título deste ciclo que a academia faz, Brasil Brasis. E queria partir, portanto, de 3 observações para desenvolver o que quero ponderar com os senhores em 3 itens muito específicos: a Constituição e o Poder Judiciário, o Poder Judiciário e o acesso à justiça, e o que é essa judicialização na prestação da justiça que considerada dizer o que é de direito a cada um, a jurisdição, e no que é a autorrestrição que o Poder Judiciário tem que impor, exatamente quando se cogita de judicialização da política, para deixar algumas notas à guisa de observação. E, portanto, antes de entrar no primeiro item, sobre Constituição e Poder Judiciário no Brasil, eu faria, portanto, 3 anotações iniciais, e exatamente a partir do título, Brasil Brasis. Eu tenho o convencimento que nós vivemos no Brasil várias humanidades. Na verdade, eu poderia dizer que no Brasil não é diferente de nenhuma parte do mundo. Tenho repetido que o que tenho visto nos últimos anos, eu não achava de jeito nenhum que eu iria ver. Nunca me passou pela cabeça que eu ia ver de novo degredados filhos de Eva, exportados pelo mundo sem ter onde parar, morrendo nos mares, sem ter quem sequer permitir que eles chegassem às margens, e novos metecos, novos errantes pelo mundo. Eu não achava que isso iria acontecer, e nós estamos vendo, e basta a gente assistir a um telejornal para ver isso em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil também. E são várias as humanidades, portanto. Nós não vivemos no ano 2017 com o progresso da medicina, com o progresso da ciência, com o virtuosismo das artes, do mesmo jeito em todo lugar. No Brasil, isto, então, se mostra de uma forma escancarada para mim, que sou uma servidora pública juíza de um país único, que tem uma Constituição, como todo país tem que ter, que tem muitas leis que são nacionais, e lei nacional não é uma lei federal. Lei nacional é uma mesma que se aplica igualmente para qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, o Código Civil é uma lei nacional. Ela se aplica em Tabatinga, no Amazonas, ou ela se aplica no município de São Paulo. É uma mesma lei. E são muitas as realidades que nós vivemos no Brasil. Como eu sempre digo, segunda-feira de manhã, às vezes, o céu de São Paulo tem também um engarrafamento de helicópteros de pessoas que vão para o seu trabalho neste meio de locomoção. E, naquela mesma hora, alguém sai de Altamira, no norte do país, e viaja 2 dias para pegar uma jardineira para chegar depois de mais um dia de estrada, que às vezes não é estrada, é um caminho, tão precárias são as condições, para ser atendido num posto de saúde. E eu sou uma única juíza, num único país, com a mesma Constituição, tendo de aplicar a essas tantas humanidades. Portanto, no sentido de Brasil, Brasis, temos sim vários Brasis sendo um só. E, portanto, este dado conta quando a gente cogita do judiciário e da chamada judicialização do Poder Judiciário. E eu vou desenvolver isso na sequência. A segunda observação inicial que eu faria é que
todo poder concentrado leva, no meu convencimento de hoje, a situações de autoritarismo. Ainda que seja a pessoa que se diga mais democrática do mundo, se não tiver controle, prevalece a máxima de Montesquieu, de 1748. Todo aquele que detém o poder tende a dele abusar. É preciso que, pela dinâmica, o poder pare o poder. Por isso, eu acho que esse rótulo, o princípio da separação de poderes, com todas as mudanças que foram sendo feitas no curso da história, continua sendo um princípio fundamental para que se tenha uma democracia. Isto vale, portanto, para executivo, legislativo e judiciário. Isto para mostrar para os senhores da minha convicção de que todo poder tem que ser controlado, tem que ser restringido na sua atuação, e isto vale para o Poder Judiciário, de que faço parte hoje como uma das servidoras, um dos integrantes. E a terceira observação que eu faria era que, como tudo na vida, os poderes mudaram, e o judiciário mudou, e o judiciário brasileiro mudou muito, e mudou muito mais depois da Constituição de 88, e com todos os problemas que tenho, e vou até fazer menção a alguns pontos que eu acho que são positivos para a nossa cidadania, e alguns pontos que eu tenho certeza que precisa de melhorar, mas houve uma melhoria de poderes, na dinâmica dos poderes, ainda que nós estejamos, neste momento, talvez sofrendo muito por tudo que está acontecendo com o nosso país, com os nossos estados, com os nossos municípios, e que fique parecendo, portanto, que nada mudou, que tudo piorou. Não. O professor José Murilo acaba de dizer que cumprimentava uma juíza. Antes da Constituição de 88, na década de 80, apenas para os senhores terem uma ideia, nem vou dizer de Supremo Tribunal e nem vou dizer nem de longe que nós, mulheres, não soframos preconceitos, sofremos, incluídas as juízas, incluídas juízas que são de Supremo Tribunal, ninguém se engane sobre isso. Mas, pelo menos, estamos ocupando os cargos como cidadãs que, tal como todos os cidadãos, querem que o país melhore e querem trabalhar por isso e ver nisso um ideal e uma forma de realização nossa e do outro, dos que estão mais próximos e dos que não estão tão próximos assim. Mas, na década de 80, dizia eu, as mulheres não passavam no concurso de juiz. E, quando passavam, por exemplo, mulheres solteiras que tivessem filhos não passavam por barganhas feitas durante o concurso. Fazia-se um psicotécnico, perguntava se sabia-se que aquela mulher era uma mãe solteira. E aí se dizia, uma mãe solteira não pode ser juíza. Na prova oral, que se seguia a isso, fazia-se uma pergunta tão absurdamente difícil e fora dos padrões exigíveis para se ser um bom juiz, que, evidentemente, ela não respondia e se dizia, não é preconceito, é que você não respondeu essa pergunta. Mas ninguém perguntava se alguém era pai solteiro. Até porque, essa é uma pergunta que não é feita, até porque, às vezes, os senhores nem sabem quantos filhos têm, no melhor respeito, devo dizer. Mas mulheres sabem quem é mãe. Eu estou dizendo porque é o seguinte, uma parte das coisas que os homens, esses dias, aliás, o Pedro Bial brincou comigo, não, mas não somos só nós que mentimos. Não, mas é porque a gente gosta de homem. Aí vocês exageram às vezes. Então, algumas coisas a gente, enfim, faz de conta que nem vê, porque também se vê tudo, como eu digo. Eu quero a verdade no processo. Nos afetos, eu quero gentilezas. Já tenho idade suficiente para não querer que me falem tudo assim com muita verdade, como e há poucos dias atrás, Maria Ângela Amu, que trabalha comigo, dizia assim, ministra, é bom que falem mal da senhora, que os jornalistas falem mal. Para a senhora não mudar, eu falei, quem tem a família que eu tenho não tem a menor chance de mudar. Porque há poucos dias ia saindo, e uma das lá de 2 anos, eu falei assim, tô bonitinha? A Rosa disse, ridícula, tia, mas eu acho você ridícula. Bom, então, com a família que eu tenho, como é que eu vou mudar? Tem a menor chance. Então, houve uma mudança positiva, já, na cidadania, as pessoas estão falando,
Não, mas falam de uma maneira intolerante. Então, eu volto ao que eu sempre digo. A tolerância, do quanto mais eu estudo, nunca foi exatamente uma característica nossa dos brasileiros. Todo mundo é muito tolerante com quem seja igual e pense igual e seja do mesmo grupo. Nós temos de aprender a ser tolerantes no melhor sentido de aceitar e acolher o diferente. Nós, quando muito, digo nós historicamente, e temos hoje comprovação disso nas citações que fazemos, por exemplo, se estudarmos a vida de Rui Barbosa. A enorme intolerância que foi com ele até levá-lo ao exílio, porque ele não tinha sido um cidadão que tinha aderido à ideia de república numa primeira hora. Então, a ideia sempre foi federalista, mas não republicano. E, como se diz, republicano de véspera, às vezes ele se dizia do dia seguinte, houve uma intolerância evidente, sendo que era uma pessoa de muitos méritos, capaz de, na primeira hora da República, pensar e escrever, o que acabou prevalecendo como Constituição até do Brasil. Enfim, eu faço essas 3 observações para dizer que temos que considerar o que é o judiciário hoje, como atua o judiciário hoje, isso poderia valer para os outros poderes, levando sempre em consideração, talvez, isso. Somos várias humanidades, o princípio da separação de poderes é imprescindível para que a gente tenha a restrição e controle dos poderes, e isto vale para o Poder Judiciário, na pergunta inicial formulada pelo professor, e na qual eu acredito inteiramente, e mais ainda, andamos democraticamente. Sou de uma geração que fiz prova de direito constitucional em 77, com o Congresso fechado, e isso é alguma coisa de que vai ser difícil eu me esquecer, a sensação que aquilo gerava para um estudante. No caso, eu tinha, então, 20 e poucos anos, 22 anos, e o impacto que era aquilo, da gente poder... Hoje o estudante fala o que quer, tem inteira possibilidade, e eu acho que mesmo o que seria um excesso e que transgride o direito do outro, há mecanismos para que a gente possa coibir isso em grande parte. Talvez o único espaço ainda ausente de um marco normativo específico sejam as novas mídias, porque são novas, mas que até sobre isso está se pensando e vai se pensar. Daqui a alguns dias nós teremos, por exemplo, no Supremo, uma audiência pública, ouvindo especialistas exatamente sobre a questão do WhatsApp, porque nós precisamos de discutir, mas nós não podemos combater de início, porque as pessoas têm que ter espaços para falar mesmo, e no caso brasileiro nós ficamos muito tempo sem falar o que a gente queria. Esse tamponamento não gera, em geral, um bom resultado. Então, faço as observações que gostaria de fazer sobre Constituição e Poder Judiciário no Brasil, para passar ao Judiciário e o acesso à Justiça, e depois falar da autorrestrição do Poder Judiciário, tendo em vista essa chamada judicialização da política e o também chamado ativismo judicial. Eu queria lembrar que, no Brasil, nós temos uma Constituição que, dentro de alguns meses, completará 29 anos de vigência, com mais de 100 mudanças nela introduzidas, o que deve ser um caso único. Eu não consigo encontrar outro caso como esse. E eu tenho que considerar que mesmo isso já é um ganho, porque antes não se cumpria a Constituição, simplesmente. Hoje, pelo menos se muda para se dar cumprimento da Constituição, o que, como eu disse, de todo jeito significa um avanço. As Constituições brasileiras são bons textos constitucionais se a gente fizer um estudo das Constituições, especialmente as anteriores. E digo as anteriores não em termos do conteúdo, mas em termos de capacidade de criar normas coerentes com o que determinada sociedade espera para a realização da justiça. Nós fomos o primeiro povo do mundo a ter incluída no corpo de normas permanentes os direitos à liberdade, à segurança e à igualdade. Temos uma enorme incapacidade para cumprir as leis que somos capazes de criar. Tivemos a primeira Constituição a ter no seu corpo de normas permanentes o direito à igualdade. Fomos um dos últimos a acabar com a escravidão.
Eu digo isso porque a Constituição norte-americana, que é de 1787, introduziu o direito à igualdade com emenda. O nosso não. Já no texto da de 1824, estava previsto o direito à igualdade. Se os senhores pegarem um tratado, um compêndio de direito constitucional, a referência que a primeira Constituição que tratou da igualdade foi a Constituição Suíça, que, no entanto, é de 1835. A nossa é de 11 anos antes. Mas o grande trunfo se diz que a Constituição norte-americana de 1787 foi a primeira Constituição escrita. Não é bem fato. Ela foi a primeira Constituição publicada num texto único. E, como ela foi publicada, se deu dela conhecimento ao cidadão, que passou a fazer valer seus direitos, porque ninguém reivindica direito que não conhece. E as Constituições brasileiras, salvo a de 1988, sempre foram feitas em grupos mais seletos, e dela não se dava a Constituição. Eu me lembro que eu fiz faculdade, a graduação na década de 70. E a gente, para comprar a Constituição, era isso. Em Belo Horizonte havia 2 livrarias jurídicas, lá se vendia a Constituição. Hoje você encontra em qualquer quiosque e num café e não sei aonde o exemplar da Constituição para comprar. E eu até dizia sempre aos meus alunos, convém que comprem, convém que leiam, principalmente, porque esse livrinho é muito bom. Pessoa saber que é titular, canso de contar a história de uma vez que eu, parada numa blitz, desci, eu ando com a Constituição, claro, trabalho com ela. Era professora de Direito Constitucional, procuradora de Estado, hoje sou juíza constitucional, eu ando com ela na bolsa o tempo todo. E nessa blitz eu desci com a Constituição e o responsável disse, o que é, dona? Eu falei, não, eu te pergunto, o senhor que me parou. Ele disse, mulher já é uma encrenca, mulher com Constituição, pode seguir. Seguindo, eu nem sei exatamente o que ele achou que eu poderia parecer. Deste tamanho, mas não era eu, era a Constituição, mulher com Constituição, quer dizer, não é que nós vivíamos, nós estudantes, na década de 70, com muito medo. A gente vivia, então, eu me lembro que eu li o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que era proibido de ser de conhecimento público, eu li no banheiro da Faculdade de Direito da PUC. Deixava um exemplar lá e a gente lia escondido, porque não podia, algo que podia dizer respeito a outras gerações além da nossa, e era proibido de se conhecer. A Constituição norte-americana sempre foi de conhecimento dos cidadãos, e eles fazem valer, e eles falam na rua, meu direito constitucional e tal, sempre historicamente, porque a Constituição foi não só escrita num único documento, como impressa e, portanto, distribuída. E este é o grande diferencial. No Brasil, os brasileiros nem sabiam que direitos constitucionais tinham. Hoje, em compensação, graças a Deus, as pessoas sabem. Aliás, me falam de alguns direitos constitucionais que até não estão aqui no texto. Mas um dia eu perguntei para um taxista, eu falei, mas não existe esse direito que o senhor está falando na Constituição. Ele falou assim, não, é porque isso passou pela cabeça dos constituintes, eles não escreveram, mas a gente já pode ir tocando. Não sei nem o que é isso, mas né, e eu digo que isto, para mim, eu fico encantada com essa história do brasileiro, de como que o brasileiro é, quando ele acredita, e ele não sabe direito muito bem, assim, e eu quero que, porque a Constituição tem uma diferença com todas as outras leis, é que as leis interpretam-se de maneira técnica, pela hermenêutica jurídica, é isso. Menos a Constituição, que o príncipe dos hermeneutas, o príncipe dos intérpretes, o Carlos Maximiliano, faz na sua obra essa diferença. Sobre o direito constitucional, interpreta-se a palavra de acordo com o que seja mais comum para o povo, porque esta é a lei de cada cidadão. Quer dizer, você não vai interpretar uma norma, e há algumas normas ainda do Código Penal que são difíceis até da compreensão no seu português. Né? O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Isto, o cidadão comum deve se entender que isto que significa exatamente. A Constituição não, ela é escrita para o povo entender, para dizer que é. E no outro sábado, eu subi numa parte da minha casa lá em Brasília, que tinha uma buganvília, que estava crescendo muito, e eu queria que ela virasse para ela crescer e cobrir uma...
Enfim, subi no telhado e estou lá deitada em cima do telhado, amarrando aquilo, quando chegou um entregador de um mercadinho que eu tinha pedido umas coisas, falou assim: ô, dona, aqui é a casa da ministra? É assim, senhor. Chama ela lá dentro para mim, que eu estou precisando entregar as coisas. Eu disse: eu vou descer agora mesmo e recebo. Ele falou: não, porque tem que chamar ela mesmo, porque tem que pagar. Não, eu sou de confiança, eu vou descer e vou pagar. E aí, com muito cuidado, eu desci, porque embaixo tem pedra, embaixo desse lugar. E, claro, desço com todo cuidado, desci, fui lá dentro, peguei, na hora que eu saí, o rapaz lá do porteiro falou assim: olha, ele arrasou a senhora, mas eu defendi a senhora, disse ele. Eu falei: me arrasou? Como assim? Ele disse: não foi a senhora pessoalmente, foi a ministra que ele arrasou. Falou: coitadinha, uma mulherzinha dessa, até corajosa mulher, olha onde é que se pendurou. Agora, uma mulher minguada desse tanto. Aí eu falei: não, aí realmente, uma mulher minguada, e a tal ministra manda ela subir nessa altura, meu Deus. E depois ainda falam que entende Constituição. Quer dizer, um direito constitucional dessa mulherzinha minguada não ter subido lá. Eu falei: onde é que está escrito na Constituição? Primeiro fiquei indignada por causa disso. Quer dizer, até a lua é minguante, eu sou minguada? Meu Deus, que horror! E também não sei, porque há alguma coisa no coletivo que eles acham que juiz de Supremo deve ser diferenciado, deve ser uma coisa meio... Né? E, enfim, eu até, ele falou: não, mas eu defendi a senhora, falei com ele. Não, nem era tão alto assim esse lugar. Ele falou: então por que a ministra não subiu ela mesma? Né? Até você explicar as coisas. E aí eu brinquei com ele, assim: olha, só para o senhor, só quero dizer o seguinte: não existe o direito constitucional a ninguém não subir numa árvore. Subir porque quis subir, pronto, acabou, estava resolvendo meu problema. Então, hoje, depois da Constituição de 88, se não tivesse tido outro mérito, essa Constituição teria tido, a Constituinte, 87 88, teria feito isso. Os brasileiros passaram a saber que existe uma Constituição, que essa Constituição é uma contenção ao poder. Tecnicamente, como que é, outra história, aí realmente precisa de... Direito é técnico e é preciso saber. Mas saber os seus direitos fundamentais, isto realmente é um ganho que a democracia brasileira veio construindo nesses 30 anos, e eu acho que realmente, como eu disse, se somos capazes de fazer ótimas constituições, mas não éramos capazes de saber cumprir, e estou abrindo um parênteses para dizer, isto ainda continua. Nós temos várias leis que são exemplos para o mundo inteiro e ainda não demos cumprimento integral no Brasil. Dou exemplo. A lei chamada Maria da Penha, 11.340, é copiada no mundo inteiro, mas uma mulher é estuprada a cada 6 minutos no Brasil. A lei dos refugiados é considerada uma das melhores do mundo, copiada em todo lugar. E fico até meio um pouco constrangida, mas estou dando exemplo de lei copiada. A chamada lei de improbidade é copiada no mundo inteiro. O nosso problema é cumprir. Aí é outra parte, até porque aí é a efetividade social do direito que faz com que uma democracia seja forte. Então, eu tenho uma Constituição, boa ou má, ela é melhor ou pior, e aí minha culpa, minha máxima culpa, quanto melhor ela foi interpretada. A França tem leis muito duras. Algumas leis aqui no Brasil seriam tidas como algo autoritário. Nós temos leis muito mais democráticas. Agora, a interpretação que se faz da lei é que leva à aplicação dela. Quem cobra a aplicação da lei? Todos nós, cidadãos. Enquanto a lei estiver na prateleira, quando a Constituição de 1946 não chegou ao povo, com tudo que ela tivesse de democrático, nós não teríamos uma democracia plenamente amadurecida no Brasil. Essa Constituição, com todas as mudanças, com todos os problemas, com tudo que ela tenha trazido, e ela é mais criticada pelo que ela tem de bom do que pelo que ela tem que precisa de ser mudado. E também eu, à maneira dos fundadores da nação norte-americana, não acho que a Constituição seja como a Arca de Noé, sagrada demais para ser tocada. Ela pode ser tocada, ela pode ser mudada, ela precisa de ser trazida para o tempo, porque o direito tem que ser vivo. E nós fazemos esta atualização permanente pela interpretação.
E isto, no Brasil, também é algo do constitucionalismo que nós tivemos a partir da Constituição de 88. A década de 80, para nós, fez com que nós, brasileiros, tivéssemos vontade de ir para a rua, que é do povo mesmo, a praça é do povo, e hoje eu acho que nós já andamos com todos os excessos que tenham, eventualmente, e aí excesso é para ser coibido. Mas não é para ser uma fonte ou um recurso para se retirar direitos de jeito nenhum, porque foi muito difícil conquistar. O Poder Judiciário, nas Constituições de 1988, de 1824, passando pela de 1891, 34, vou falar na Carta de 37, que tinha nome de Constituição, mas que nunca foi aplicada, a de 46, a de 67 e a de 69, que essa era o contrário da de 37. 37 chamava Constituição, mas nunca foi aplicada como Constituição. A emenda, depois chamada número 1, não tinha nome de Constituição, mas era uma verdadeira Carta Constitucional. E todas elas tratavam do Poder Judiciário, mas não dotavam o Poder Judiciário das atribuições que a de 88 veio fixar, veio definir, e que aí promovem uma alteração. Promovem alteração, primeiro, porque os mecanismos da democracia e de participação foram introduzidos. Era outro Brasil, era outro momento, e os cidadãos brasileiros realmente tinham ido às ruas e falado de constituinte, de Constituição, o que antes nunca tinha acontecido. Então, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, chegou a ter um livro escrito por um ministro do Supremo, Aliomar Balieiro, que se chama Supremo Tribunal Federal, Este Outro Desconhecido. Porque não se sabia quem era, o que era. Hoje eu digo até, bons tempos em que ministro supremo não era nem conhecido de jeito nenhum, porque nem sempre isto é uma coisa boa. Quer dizer, às vezes, o que a pessoa me fala na rua sobre... Não, olha, o voto da senhora foi péssimo, a senhora não entendeu de jeito nenhum a Constituição, e me explica. Quer dizer, ele sabe quem eu sou, ele sabe como eu votei, saber como eu votei sempre tinha que saber mesmo. O detalhamento do voto é que nem sempre é exatamente o que se pensa. Mas o Poder Judiciário saiu de um poder que era um terceiro desconhecido e de pouca atuação para um Poder Judiciário muito conhecido e de muita atuação. E aí eu faço uma observação. Todo mundo reclama da morosidade do Poder Judiciário. Eu também. Tudo que eu mais queria na vida era ter uma luz que me iluminasse, que me desse um caminho, e eu sei que esse caminho não existe, porque é uma obra de muita gente e de muito tempo. A primeira conferência que eu assisti como estudante de Direito de graduação, portanto, década de 70, foi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e o tema era a morosidade do Poder Judiciário. Hoje, eu sou convidada, 40 anos depois, muitas vezes para falar sobre o porquê da morosidade do Poder Judiciário. E há várias razões para que isso aconteça. Uma delas é que não se quer acabar com isso. Ou, pelo menos, em parte, não se quer. Por quê? Acabar um processo, e tenho certeza, para nós juízes, é a pior coisa do mundo. Você decide uma vez, e decide duas, e decide três, e volta com um recurso, e outro recurso, e o agravo, e depois os embargos. Há pouco tempo atrás, eu levei, no mês de dezembro, o 12º recurso só no Supremo. Convenhamos, não se quer acabar, porque se quisesse acabar, tinha mecanismos para isso. Então, mas é um mal? É. Alguém quer, num mundo dinâmico, com a velocidade dessa, que uma ação dure 15 anos? Não. Menos o juiz. Muito menos o juiz quer isso. Porque, no mínimo, porque a sensação que a gente tem é que nós somos impotentes diante de uma contingência. Então, é preciso haver uma grande mudança, mas não se pode analisar um tema como esse sem levar em consideração o dado democrático necessário. Com a Constituição de 88, e com o conhecimento de direitos constitucionais, e com a Constituição que estendeu o conteúdo, as matérias constitucionais, você tem meio ambiente para a geração atual e algo que nunca se teve, e que não se teve até 88, na maioria das constituições, e não se tem em algumas constituições ainda. Por exemplo, a solidariedade entre gerações.
Até a década de 80, a gente pensava o direito constitucional, até a década de 60, na teoria, até a década de 70, constituições portuguesa, espanhola, é que se introduziu aí, que a gente tinha que ser corresponsável, solidário civicamente, socialmente, politicamente, com a pessoa humana, aquele que existe, com alguém do seu presente, com o seu contemporâneo. O constitucionalismo veio e disse assim, negativo. Vocês não podem destruir um país e deixar nada para quem vier depois. A solidariedade é com o humano, não é com a pessoa humana. Vocês têm que preservar o meio ambiente para quem vier depois de vocês. Não dá para deixar um Brasil pior do que você encontrou. Você não tem o direito de destruir o país. Essa solidariedade, no juridiquês seria intergeracional, entre gerações, foi introduzida nessa Constituição. Então, hoje nós temos no Supremo, eu tenho sob a minha relatoria, ações que são ajuizadas para dizer, vão destruir tal parte da mata em tal lugar e a próxima geração nada terá. E isso é matéria constitucional. Não era. Se não era, não tinha aquela ação. Então, não se aumentava o número de ações. Se você aumenta o número de direitos, e a conquista de direitos é do próprio ser humano, aumenta-se a matéria constitucional. Logo, o Poder Judiciário vai ter um número muito maior de ações. Principalmente, nós passamos a fazer valer um direito fundamentalíssimo, o direito de ter acesso à justiça. Isso está previsto na Declaração de Direitos do Homem de 1948. Todo ser humano tem direito a ter um juiz que julgue a sua causa e que lhe diga o que lhe é devido segundo o direito vigente. Isso está lá, isso era até previsto. Nos períodos autoritários e nas ditaduras, claro que isto não é garantido. Vem a década de 80 no Brasil com toda a ebulição e diz, vocês têm direito, e o Bobbio dizia isto na década de 80 ainda. O século XVIII, o século XIX, foi do Poder Legislativo. O século XX foi do Poder Executivo, porque cresceram os serviços públicos, e quem é responsável, em primeiro lugar, é o Executivo, porque vieram as duas guerras mundiais, e aí o problema da segurança nacional e da segurança pública ficou muito mais grave, e isso é do Executivo. E como nós temos mais direitos, dizia Bobbio, haverá de chegar ao início, pelo menos, do século XXI, em que o Poder Judiciário vai ser acionado para garantir os direitos. Esses direitos que nós conquistamos. Tanto que ele até dizia que não seria um período de muitas conquistas de direitos, mas seria um período de muito avanço na garantia dos direitos conquistados. E, para isso, era preciso o Poder Judiciário. Então, hoje, senhores, nós temos no Poder Judiciário brasileiro, e rapidamente, para dar uma ideia, nós temos 16 mil juízes no Brasil, 16 mil cargos de juízes no Brasil. Hoje estão sem provimento 23,82% desses cargos. Mas temos este total de cargos. Somos 204 milhões de brasileiros. E temos em tramitação quase 80 milhões de ações. Se eu considerar que cada ação tem duas partes, para não dizer as plurimas, eu tenho, portanto, mais 2/3 de brasileiros em juízo para serem resolvidos. O que é a grande mudança que eu disse do Poder Judiciário? Nós sabemos disso e temos que dar cobro a isso e temos que pensar em instrumentos para prestar a jurisdição, garantir os direitos dos vários Brasis e fazer com que o brasileiro acredite na justiça, na ideia de justiça que ele pôs na Constituição. Creiam-me, não é uma tarefa fácil. É uma oportunidade única para um ser humano a de ser juiz, mas não é fácil de jeito nenhum. Muito menos num país como o nosso, que, como eu disse, há pessoas que estão lutando para que o seu pai possa fazer a cirurgia hoje, porque senão ele morre. E há pessoas que estão lutando, às vezes, por direitos que são igualmente previstos na Constituição, mas que não têm a urgência, a pressa que essa outra tem. E nós temos, portanto, a atribuição constitucional, o dever constitucional de prestar essa jurisdição.
E aqui eu queria, então, fazer referências a isso que se chamou da judicialização da política. Há 3 formas de a gente dar um conteúdo específico a esta expressão. Essas 3 categorias não são minhas, de jeito nenhum, são hoje adotados pela teoria, iniciado basicamente na década de 80. Primeiro, nós podemos falar na judicialização da política como uma possibilidade de os direitos são muito mais, em maior extensão, tem um conteúdo muito mais denso, e, por isso mesmo, a cidadania vai muito mais em defesa dos seus direitos e, portanto, nós temos direitos, inclusive políticos, direito à cidadania. O professor José Murilo citou como novidade da Constituição de 1988 o mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Ora, se a pessoa, no primeiro momento, nas primeiras eleições, tinha 16 anos, tinha o direito do voto facultativo e não tinha lei, ele procurava o juiz. Isto é um direito político e, portanto, dizem, estão aumentando o número de eleitores por garantia ausente à lei da atuação do juiz. Estão judicializando a política. Essa é uma das formas de ver a judicialização, neste caso como em outros. A segunda forma de se entender o que seria essa judicialização, o segundo conteúdo que se pode atribuir a essa categoria, seria levar em consideração a macropolítica. As políticas públicas, e não apenas atos administrativos adotados pelos poderes políticos, podem ser objeto de controle. Isto é um avanço do constitucionalismo. Eu exemplifico. Políticas públicas que possam levar no município, no Estado ou na União, portanto, para o Brasil todo, a um aumento de desigualdade, quando o artigo 3º da Constituição diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil diminuir até a erradicação das desigualdades sociais e regionais. Isso se faz por uma política pública, macropolítica, conjunto de atos, providências e medidas concretas para diminuir a desigualdade. Se adota uma política pública que aumenta, há quem possa submeter ao controle judicial a constitucionalidade, quer dizer, se essa política está de acordo com a Constituição. Isso não se podia antes. Passou a ser possível com a Constituição de 1988 no Brasil. Isto já era adotado em outros estados, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, esses dois tendo suas constituições da década de 70, já absorvendo, portanto, esse novo constitucionalismo. No Brasil, isto hoje não é incomum. Qual é o cuidado que o judiciário tem que ter? Quem foi eleito para fixar políticas públicas é mesmo o prefeito, os vereadores, o governador, as assembleias legislativas, o presidente da República e o Congresso Nacional. Nós não vamos nos substituir, por isso a gente sempre diz, nós não somos legisladores positivos. Mas nós somos os que dizem, isto aqui não está de acordo com a Constituição, os senhores façam o que quiserem, desde que esteja de acordo com a Constituição. Nós exercemos o controle de constitucionalidade. Como é sobre toda a matéria, inclusive políticas públicas, evidente que aí se fala em judicialização da política. E isto não é incomum de acontecer. Levam, e os senhores cansam de ver, por que, ou, às vezes, até na ausência de uma norma que seria uma norma que leva à diminuição das desigualdades de qualquer natureza, repito, é expresso no artigo 3º da Constituição esses objetivos fundamentais da República Brasileira. Eu vou fazer também um parênteses para dizer que eu tive um aluno de Direito é o povo mais criativo do planeta, eu acho. Porque eu acho que em algumas matérias a pessoa fica mais assim, a gente não. Perguntou numa prova a natureza jurídica do pólen, ele escreve várias folhas de papel ao maço sem saber do que ele está falando, e eu até costumava dizer, convém prestar atenção, porque uma vez, numa prova, eu perguntei alguma coisa sobre separação de poderes, e aí um aluno, evidentemente colando,
deve ter escutado o outro, né? Freios e contrapesos. O outro escuta, freios e contratempos. E ele descreveu, e eu tenho guardado a prova, sobre o sistema de freios e contratempos no Brasil. Que o Brasil não tem muitos freios, mas contratempos, desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que foi um problema. E ele escreve. Né? Então, essas tentativas que são feitas, portanto, de levar ao Poder Judiciário os freios e contratempos, como diria meu aluno, eles cada vez são em maior extensão. Nós temos este cuidado. E há um outro dado. Há questões também que não foram solucionadas. Ausência de norma específica. Por exemplo, a união chamada homoafetiva. Podia ter sido cuidado por lei? Deveria. A Constituição diz que a pessoa não pode deixar de exercer, que o Poder Judiciário não pode deixar de garantir o exercício de um direito se estiver previsto na Constituição, e a liberdade está prevista na Constituição, porque falta a norma regulamentadora. E daí o cidadão aciona o Poder Judiciário, no caso foi o Supremo, para dizer, escuta, eu tenho todas as liberdades, inclusive as liberdades sexuais, não tem uma norma, e aí o cartório não me deixa fazer a inscrição do meu registro de união. Então, aciona-se porque há uma lacuna. Também não é característica no Brasil. Isso cresceu no mundo inteiro. Até mesmo nos sistemas do chamado common law, do direito comum, que não tem direito escrito. Porque aumentou a cidadania, porque amadureceu mais a cidadania. Eu fui de uma turma que teve um professor que tinha coragem, audácia, atrevimento, sem cerimônia, de dizer que era melhor um mau acordo que uma boa demanda, que é a descrença do Poder Judiciário e a descrença do direito. Agora, não. O cidadão quer o bom acordo para evitar a demanda, seja ela qual for. E, portanto, nós pensamos outras fórmulas para responder a isso. A conciliação, a mediação, outras formas de a gente não ter uma litigiosidade tal que inviabilize o Poder Judiciário. Mas ninguém cogita de um mau acordo mais. Todo mundo quer ter a garantia de que o que foi posto como direito seja válido, seja eficaz. Esta também é uma mudança. E também há um outro conteúdo, professor, que é muito comum de se atribuir neste rótulo. Questões políticas dos poderes políticos, matéria eleitoral, que não é incomum se ter no Poder Judiciário, questões de partidos políticos, questões da própria política, como é feita, e que, no século XIX, principalmente, e depois no Brasil, no século XX, se dizia, e nós ainda dissemos, eu tenho várias decisões, até monocráticas, dizendo, nego o segmento, porque isso aqui é matéria interna corporis. Qual é o corpo responsável por isso? O corpo legislativo. Eu não entro nisso. Mas o que é interna corporis, se pegar o que o Pedro Lessa escrevia na década de 20 do século passado, e o que é hoje, mudou. Até porque, deve-se dizer, reclama-se muito da judicialização da política, às vezes, pelos políticos. Reclama o cidadão, todo mundo reclama do Poder Judiciário, de mim, isso aí eu já até começo a aceitar, que a reclamação é geral. Quando eu entrei no Supremo, eu disse assim, nossa, 50% de pessoas não vai gostar de mim, não é? Porque quem perdeu não gosta do juiz. Agora não, eu descobri, 100% não gosta de mim. Quem ganhou acha que eu demorei a dar a decisão. Quem perdeu acha que eu não entendi a questão. Então, em geral, não gostam mesmo. Reclamam os políticos, mas se pegar as ações diretas de inconstitucionalidade para ficar numa categoria, o terceiro órgão e instituição que mais aciona o Poder Judiciário são partidos políticos. São eles que acionam. São eles que buscam se isto aqui está de acordo, incluída aí matéria relativa à política pública. Por exemplo, está pendente no Supremo a questão da nova lei de telecomunicações, sobre telecomunicações. Quem acionou? Um partido político. Então, essa chamada judicialização da política precisa de, primeiro, identificar o objeto. Estamos falando de quê? De uma dessas três categorias.
que o Poder Judiciário precisa de ter cuidado? Nós não somos eleitos para ser legisladores, nem para fazer administração pública. Para além do que é julgamento, e eu canso de dizer, minha função é julgar. Como administradora agora de um dos poderes, do Poder Judiciário, qual que é meu papel? Quanto mais eu conseguir julgar com eficiência e com rapidez e criar mecanismos e instrumentos para isso acontecer, melhor estará o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça relativamente ao que o cidadão espera de nós. Ainda que a decisão não seja a que se espera ou que for. Mas, se tiver o julgamento de acordo com a lei e com rapidez, é isso que eu tenho que ter como mira, como foco, para cumprir o meu papel. O que na chamada judicialização da política o judiciário tem que ter o cuidado? De se autoconter. E que é isso que ele faz no mundo inteiro. É esta autocontenção. E, por exemplo, quando nós julgamos hoje, num dos instrumentos valendo para o Brasil inteiro, algo que é de repercussão geral, quer dizer, apesar da questão ter vindo, era Dona Maria e seu João, porém, isso que eles estão discutindo repercute para além deles. Tem o que a gente chama de transcendência, transcende o interesse deles e passa a ser interesse geral. Nós somos muito restritivos nisso. Só vale o que eles colocaram, para que a gente não extrapole, não exorbite, ou coisa que o valha. Também há uma chamada judicialização da política, quando, quase 30 anos depois, não tinha, ou 20 e tantos anos depois, o direito de greve tinha sido garantido e não havia regulamentação sobre direito de greves depois de greves de servidores públicos, depois de milhares de greves. Alguém aciona o Supremo e diz, escuta, este é um direito que eu tenho na Constituição, esse é um direito social, portanto, direito fundamental, e eu não posso exercer, como é isso? Então, o Supremo vem, integra este direito fundamental, até que o Poder Legislativo competente faça, por ordem constitucional, pelo dispositivo previsto no artigo 5º da Constituição. Então, o grande desafio do Poder Judiciário brasileiro, como do Poder Judiciário em geral, é exatamente essa autocontenção, de não permitir que o que é chamado judicialização da política transfira para o Judiciário o que é próprio da política e que não é legítimo, porque nós não somos eleitos para ser representantes na esfera política. Nós somos escolhidos, nomeados para julgar, ou seja, para prestar a jurisdição, jurisdictio, dizer o direito naqueles casos que nos são submetidos. Como eu disse, o acúmulo, o acervo do judiciário brasileiro é um dos maiores conhecidos. Para se ter uma ideia, para os senhores terem uma ideia, no encontro na Corte Suprema Americana, há pouco mais de 3 semanas atrás, a Justice Sotomayor, uma das juízas da Suprema Corte, na hora que eu falei que nós tínhamos no Supremo Tribunal hoje 65 mil processos, ela disse, o tradutor da senhora errou, são 65 processos. Não, são 65 mil. E ela repetiu umas duas. Mil é o quê? 65 mil. Mil é mil. Né? Ela disse, mas nós julgamos o ano passado 80 processos. Ah, meu sonho de consumo. Né? 80 processos, se eu levasse, quando eu estava na turma, se eu julgasse 80 processos numa sessão, eu saía desesperada, porque então acumularam mais 100 e tantos para a sessão seguinte. Isso numa terça-feira. Eles não conseguem calcular, e aí ela disse, mas a senhora dorme? Eu disse, atualmente muito pouco, mas também não tem a ver com o número de processos, porque um processo me tira o sono completamente. Então, não preciso de muitos para perder o sono no Brasil. E ela disse, mas como é que vocês vivem? Eu achei que a conversa também já estava muito pessoal. Olha, vive-se, nós vivemos e está tudo bem, está tudo certo. Porque não é até muito fácil da gente explicar que não é que nós não estamos blefando, nós estamos dando números, aritmética, assim, contando. As pessoas custam acreditar. Como custam acreditar, quando a gente fala nas discussões, estava em discussão em 2011,
uma questão relativa a partidos políticos, numa ação direta de inconstitucionalidade. E esteve visitando o Supremo um juiz da Corte do Tribunal Constitucional alemão. Era presidente o ministro César Peloso. E ele convidou gentilmente o juiz que fosse ao plenário para assistir. Ele disse, mas diz que lá tem televisão. Não, aqui é tudo televisionado, tudo aberto. Ele disse, mas como? Aí as pessoas vão saber como você votou. Não, mas aqui no Brasil é assim mesmo. Todo mundo sabe, palpita e tal. E ele não quis descer nem para o plenário. São culturas diferentes, são realidades diferentes e tudo. Agora, a judicialização da política é um dado que o mundo inteiro hoje, ou pelo menos os que adotam o mesmo modelo de constitucionalismo, tem enorme preocupação. Por isso, a representação se faz, basicamente, nos termos constitucionais, ou pela eleição, ou diretamente pelo cidadão. O Poder Judiciário tem esta composição, e eu continuo achando que não tem muitos caminhos diferenciados, se a gente pegar no mundo inteiro, mas que é preciso que o próprio Poder Judiciário, além da contenção que ele tem por força da Constituição e das leis, que ele se autocontenha cada vez mais para evitar exatamente que se exorbite, e aí sim, você tem a quebra do princípio da separação de poderes, que, como eu disse no início, tende ao abuso daquele que não tenha controle. Nem tenho dúvida disso. Eu terminaria com duas observações ainda. Primeiro, os poderes, o exercício da política, que eu vou dizer, não a política partidária, não a política, da vida na polis, no sentido clássico, é algo muito difícil, e eu fico com medo de ter que dar razão a John Adams, segundo o presidente norte-americano, que dizia que o mundo tinha andado em muita coisa, na ciência, na medicina, nas técnicas. Imagine se a gente pensar hoje que 30 anos atrás computador ainda era de um mínimo de pessoas e hoje faz parte da vida de todo mundo, informática, enfim. Mas ele dizia, então, que havia um grande avanço em muitos setores do conhecimento, mas que a política continuava sendo exercida como 3 ou 4 milênios atrás. Eu fico achando que, em grande parte, isso ainda poderia ser tristemente aplicado hoje. E aí me vem assim, um certo alento quando eu vejo que, pelo menos, o Poder Judiciário sabe que precisa mudar, e o Poder Judiciário brasileiro tem esta certeza, porque o cidadão está reclamando, com razão, como eu disse. Qualquer um de nós aqui que tem uma ação em juízo não quer esperar, não é 20, não quer esperar nem 5 anos para acabar essa ação, porque não é justo, porque o direito à razoável duração do processo haverá de ser cumprido. Como eu disse, não é fácil. Com 75 milhões quase 80 milhões de processos e 16 mil juízes, e com o direito tendo que resguardar, sim, o direito à defesa do outro, o prazo para o outro, o prazo de maturação de um processo não é o prazo da política nem da urgência, porque uma semana pode não demorar para uma pessoa, mas para quem exerce o direito de defesa, pode ser o tempo necessário e há de ser o tempo que o juiz haverá de garantir, se está garantido na lei. Mas que nós sabemos disso, e basta olhar que de 2007 para 2017, por exemplo, no Supremo, nós conseguimos, a partir da reforma de 2004, Emenda Constitucional 45, nós criamos um Conselho Nacional de Justiça para exatamente examinar e fazer até correição, por exemplo, quando se tem uma vara em que a demora do processo é além do que a média naquele estado, naquele município. E fazemos isso rotineiramente. Quando políticas para o Poder Judiciário são fixadas em metas que são de cumprimento obrigatório para todos os órgãos e são estampados na lei, que eu costumo dizer, uma lei que, para mim, ainda não foi devidamente atentada para a importância que ela tem, que é a Lei de Acesso à Informação, que faz com que todo mundo tenha o direito, sem pesquisar nada, de
ter acesso à informação. E, com tudo isso, eu digo que o Poder Judiciário criou a repercussão geral, não o Judiciário, mas o Supremo, o Constituinte Reformador, a súmula vinculante para ser aplicada e os processos poderem ser resolvidos. E nós estamos atentos a isso. Para você ter uma ideia, no mês de abril, eu pautei só casos de repercussão geral. Um dos casos resolveu, com uma assentada, que dizia respeito à responsabilidade do Estado, resolveu 82.500 casos notificados, quer dizer, de processos que estavam em andamento em outras instâncias. São formas que a gente fica pensando para poder dar celeridade sem incorrer em exacerbação, além do que é legítimo e constitucional. Como eu disse, fácil não é. As dificuldades estão postas, vivemos um tempo de desafio, um tempo muito tumultuado, mas o Poder Judiciário, tenham os senhores certeza, com todos os percalços, com todos os problemas, e que tem, somos 16 mil seres humanos tentando acertar numa tarefa que é dificílima. Nós lidamos com a vida de outra pessoa, de outras pessoas, no caso do Supremo, de todos os brasileiros. E numa visita que fiz no dia 21 de abril a uma APAC, que é um modelo específico, um modelo outro Brasil que dá certo, que é um modelo de cumprimento de penas em pequenas unidades que são geridas pela comunidade e não pelo Estado, para presas de menor potencial ofensivo. Eu dizia àquelas pessoas ali que a tentativa que a gente faz o tempo todo é de garantir a dignidade humana e a solidariedade social e política, e que esta é uma equação que não tem fim. Permanentemente nós estamos tentando o aperfeiçoamento, e lidar com o ser humano é extremamente difícil. Nós mesmos sabemos disso todo dia e sabemos que estamos lidando não com papel, mas é a vida de outra pessoa que está ali, e, portanto, todos os cuidados que a gente precisa de tomar e que nem sempre tem a compreensão, que também faz parte, já sei disso, mas, de toda sorte, eu acho que o registro que eu faço final é de que há problemas, sim. Há problemas na judicialização que correm riscos, muitas vezes, e que por isso é que é bom que os tribunais sejam colegiados, porque a contenção se faz, às vezes, até porque há um equilíbrio interno de um que quer ir além e de outro conseguir segurar. Eu, agradecendo neste final, digo aos senhores que o Carlos Drummond de Andrade, num dos seus poemas, diz que não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei grandes esperanças. Eu também. Eu não quero ser a juíza de um mundo caduco. Eu não quero ser a juíza de um judiciário caduco, mas também eu não cantarei esperanças futuras, senão pelo que eu tento fazer todo dia, e tenho certeza que cada cidadão brasileiro está tentando agora, com os olhos, às vezes, lacrimejantes, com dificuldades de assistir tudo que tem assistido, mas só assistimos porque temos uma democracia, e só assistimos porque somos um povo que é valente o bastante, e somos valentes para chegar muitas vezes a situações de enorme dificuldade e conseguir transpor, e já demos testemunhos disso várias vezes, eu acho que daremos de novo. Termino, portanto, citando um acadêmico que todo mundo sabe que é um acadêmico da minha muito grande predileção, que é o Guimarães Rosa, que numa das passagens diz que a vida é assim mesmo. Afrouxa, estica, esquenta, esfria, mas o que a vida pede da gente é coragem. Tenham certeza. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou dos Gerais como ele. Nós vivemos porque temos coragem, porque quem é daquele sertão bravo do norte de Minas, se não tiver coragem, sequer subsiste. Eu gosto muito deste país para desistir, eu continuo tendo coragem e esperança. Muito obrigada aos senhores.
pessoal. Um outro palavrinha, Eu fecho, não. você dá uma palavrinha. Vai lá, tá. Não, apenas não resisto a fazer duas observações. Primeiro, sobre os prolegômenos que a ministra expôs na sua palestra. Uma delas é o problema da distância entre o país legal e o país real. Ministra, hoje de manhã eu estava lendo a lei que criou os juízes de paz de 1827. E uma das obrigações dos juízes de paz era cuidar da preservação da natureza, evitar que as florestas fossem destruídas, etc. 1827. E nada absolutamente aconteceu. A segunda, sobre o conhecimento dos direitos. Eu já dei aula para centenas de alunos na graduação e confesso que eu fazia, às vezes, essa pergunta: já leu a Constituição? Os pouquíssimos que tinham lido é porque faziam também um curso de Direito. Os outros não liam, não leem, acho que até hoje, a Constituição. Mas, no que se refere ao tema central, foi um pouco de provocação para a ministra para tratar deste assunto. Eu, pessoalmente, acho que isso que se chama, talvez a palavra mais adequada fosse ativismo judiciário, é algo absolutamente positivo no Brasil. Eu não estou absolutamente contra isso. E se desperta alguma discussão, tem a ver muito menos com digamos, uma extrapolação do judiciário do que um déficit dos outros poderes. Então, neste sentido, eu creio que isso é algo absolutamente positivo nos termos em que a própria ministra definiu. E, finalmente, é muito bom, muito encorajador nesses tempos de muito desânimo da nossa República, ouvir que a presidente de um dos poderes da República sendo aplaudida de pé e sem ouvir um grito de fora a Carmen Lúcia. Isso nos traz esperança, né, e o que estamos muito precisando neste momento da nossa República, e por isso, sobretudo, agradecemos enormemente esse estímulo que vem nos dar e esta injeção de credibilidade, pelo menos, em um dos poderes de nossa República. Obrigado. Muito obrigado, Zé Murilo. Gratíssimo, meritíssima senhora ministra presidente Carmen Lúcia, noblesse oblige, pela distinção com que brindou a casa de Machado de Assis, sobretudo pela agudeza, pela nitidez, pelo encantamento das palavras com que nos agraciou. Como todos sabemos, o seu julgamento abriga dimensões de jurisprudência. E se o nosso reconhecimento era um reconhecimento desde os primeiros 10 anos desta casa, que ela é considerada a instituição que foi aqui, com as palavras que aqui foram referendadas, não é? Nós ficamos muito mais felizes na medida que agora é lei. Mas eu queria, então, reiterar o agradecimento da casa e dizer, senhoras e senhores, obrigado pela presença e pela teleaudiência. Obrigado, Zé Murilo, por suas palavras e por sua participação nesta mesa e pela iniciativa, pela ideia felicíssima de trazer até nós a palavra da ministra Carmen Lúcia. Está encerrada essa belíssima sessão em que a gravidade do tema foi equilibrada pela sutileza do bom humor. Viver, ministra, é muito perigoso.